corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao crescimento de idosos no município. A Justiça aceita a denúncia do Ministério Público contra o vereador Domingos Protetor. O parlamentar está impedido de ter contato com as supostas vítimas. PIB do Rio de Janeiro tem maior alta desde 2010. E em Brasília, o governo federal terá uma semana decisiva a partir do dia 20. Rodovias se preparam para o feriado e, infelizmente, um acidente já é registrado na BR-040. Procon notifica Águas do Imperador pelos problemas com abastecimento de água em Madame Machado. E os destaques da previsão do tempo, do esporte e da agenda cultural. O diálogo com o objetivo de entender o novo momento demográfico da região. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã nessa sexta-feira, véspera de um feriadão aí, e a gente já chega aqui com bastante notícias para você. O juiz Luiz Cláudio Rocha Rodrigues, da Primeira Vara Criminal de Petrópolis, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o vereador Domingos Galante Neto, o Domingos Protetor, do partido Podemos. O magistrado determinou que o parlamentar não pode ter contato com as supostas vítimas relatadas pelo Ministério Público. A Justiça também determinou que a defesa de Domingos se manifeste em até 10 dias. A Câmara Municipal deve enviar uma listagem detalhando todos os funcionários lotados no gabinete de Domingos e subordinados ao vereador desde o início da legislatura. Procurada pelo Grupo Correio da Manhã, a defesa de Domingos disse que sempre confiou que o pedido de afastamento da função pública não iria prosperar, pois diz que há ausência da contemporaneidade das alegações. Disse que se manifestará nos autos com o objetivo de demonstrar a verdade real dos fatos. A defesa diz ainda que, abre aspas, o vereador Domingos Protetor segue trabalhando normalmente em favor dos animais e de toda a população petropolitana, fecha aspas. A Câmara Municipal informou que ainda não foi notificada e que segue à disposição da Justiça. E ainda falando em política, em Brasília, a próxima semana será decisiva para o governo Lula e a repórter Ana Paula Marques é quem traz mais informações sobre essa semana que promete ser movimentada. Ana, boa tarde para você. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a quem nos assiste. Bom, como a gente já tinha adiantado por aqui, o texto da reforma tributária deve ser aprovado de forma fatiada já nessa próxima semana. O governo, que estava com o pé atrás, parece se alinhar ali com a proposta apresentada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de aprovar agora os trechos em que existe consenso entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E deixar para depois os trechos em que foram alterados no Senado e que agora não entram em consenso entre a Câmara e o Senado. Isso acontece porque, para uma proposta de emenda à Constituição ser promulgada, o texto precisa ser igual nas duas casas. E desde que ele foi aprovado lá em julho pela Câmara dos Deputados, tem sofrido diversas alterações no Senado Federal. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já adiantou que o governo tem trabalhado para que
para que a reforma tributária seja aprovada de forma fatiada, mesmo sendo um assunto sensível entre os senadores, porque eles entendem que votar a reforma tributária desta forma seria como jogar o trabalho que eles fizeram nos últimos meses no lixo. Outro assunto que vai ocupar a agenda dos parlamentares e é de grande importância para o governo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é a lei que define o teto de gastos para o governo para o ano que vem, e ela é votada todo final de ano. Acontece ali que existe uma polêmica de manter ou não a promessa feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de manter o déficit zero. Essa já é uma declaração, o governo já declarou que vai manter a meta fiscal zero para o ano que vem. Isso significa que ele pretende não gastar a mais do que a lei irá permitir. Coisa que é comum em governos anteriores, já acontece com certa regularidade. Essa promessa é uma promessa ambiciosa que o ministro Fernando Haddad tem feito, e nos últimos meses o presidente Lula deu ali algumas falas de que possivelmente o déficit zero não poderia ser cumprido, mas agora já foi definido, já cravou que a meta fiscal zero para o ano que vem é a promessa do governo. É a promessa, Ana. Vamos acompanhar aí para ver se realmente vai conseguir, né? Porque com o déficit do jeito que está, é realmente muito difícil, mas vamos acompanhar para tentar ver. Uma boa tarde para você, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, bom trabalho. E o Produto Interno Bruto, o PIB, do estado do Rio de Janeiro cresceu 4,4% em 2021, alcançando cerca de 950 bilhões de reais. A participação do estado no PIB nacional também aumentou, passando de 9,9% em 2020 para 10,5% em 2021. O resultado é o melhor desde 2010, quando o Rio de Janeiro registrou o crescimento de 5%. Os dados são do Sistema de Contas Regionais Brasil 2022, uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. E nesta quinta-feira, o incêndio que atinge a região de Itaipava chegou ao 5º dia, com focos na região do Ribeirão, e até o fechamento desta edição, as equipes dos bombeiros e da Rebio Araras continuavam atuando na localidade para controlar as chamas. Por dia foram envolvidas na operação, além de drones e helicópteros do estado. No fim desta quarta-feira, o combate estava com um cenário controlado. Porém, nesta quinta-feira, o cenário mudou e um novo foco de incêndio apareceu, causando até estranheza nos órgãos responsáveis pela área. Não temos nenhuma dúvida que esse incêndio foi um ato criminoso. Não mediremos esforços para a apuração dos fatos e, mediante identificação dos autores, eles serão responsabilizados. As equipes do Corpo de Bombeiros de Itaipava foram acionadas para combater o fogo na vegetação por volta de meio-dia. Mesmo com o incêndio perdurando por tantos dias, não há relatos de feridos nem de residências atingidas. De acordo com os moradores da estrada do Ribeirão Grande, a preocupação tomou conta de quem vive na região, que fica às margens da BR-040 e é rodeada por mata. Os moradores afirmam que as chamas chegaram perto das residências, mas não as atingiram. Inclusive, quem tiver qualquer informação, eu peço que faça uma denúncia, que pode ser de forma anônima pela plataforma Fala BR. E a concessionária Águas do Imperador foi notificada pelo Procon Petrópolis após as denúncias dos moradores e moradoras da região do Madame Machado, em Itaipava, sobre as irregularidades no abastecimento de água. Uma equipe do Procon esteve no local nesta quinta-feira para receber as denúncias da população. No último dia 15, os moradores fizeram uma manifestação para reclamar sobre o abastecimento, que são essas imagens que você acompanha com a gente aí agora na tela, né? E então a concessionária acabou lhe enviando um caminhão-pipa. O Procon itinerante estará na próxima terça-feira na Praça do Cruzeiro, na região do Madame Machado, para fazer os registros dos moradores que desejarem ingressar com pedido de ressarcimento junto ao Judiciário. Nós procuramos a Águas do Imperador e eles me enviaram agora há pouco uma nota informando que, por conta do aumento da demanda devido à alta temperatura dos últimos dias, a concessionária vem reforçando o abastecimento com caminhões-pipa na localidade. A concessionária destacou ainda que, em caso de desabastecimento, os clientes devem entrar em contato por um dos canais de atendimento, que é o WhatsApp, o aplicativo Águas, ou então também o 0800, que é o 0800 742 0422. 0800 742 0422.
E a venda de ventiladores teve um aumento significativo em Petrópolis nos últimos 7 dias. Por conta da onda de calor que atinge todo o Brasil, a aquisição de ventiladores se tornou uma alternativa para tentar amenizar as altas temperaturas. O verão ainda não chegou, mas as temperaturas já estão no topo dos termômetros. Até Petrópolis, que costuma ser uma cidade mais fresca, está desde a semana passada com temperaturas máximas acima dos 30 graus. E para aliviar o calorão, muitos petropolitanos foram às lojas em busca de ventiladores. Mas muitos deles saíram de mãos abanando. Tá muito difícil, não está encontrando em lugar nenhum. Rodamos Itaipava todinho, não tem. Eu viemos aqui para Petrópolis. No centro de Petrópolis, a maior parte das lojas vendeu todos os produtos nos primeiros dias desta semana. E quando o estoque esgotou, os ventiladores que estavam no mostruário foram parar nas casas dos petropolitanos. Em uma destas lojas, as vendas aumentaram quase 100% nos últimos 7 dias. Expectativa que não era aguardada pela gerência. A gente vendeu tudo na segunda-feira, 5 horas da tarde, todo mundo procurando, já tinha acabado. Aumentou 100% a procura de ventiladores. Na terça também ainda sobrou alguns 25 unidades, a gente vendeu tudo. Ontem a gente abriu no feriado, todo mundo procurando, tinha acabado em todas as revendas e hoje a gente recebeu 110 peças e já está acabando, hein? A gente fez pedido extra, até o fornecedor não tem para atender a gente está pegando de outros depósitos, CDs de outros estados para trazer para o Rio de Janeiro. Alguns estabelecimentos estão conseguindo a reposição dos produtos com facilidade, mas assim que chegam, levam poucas horas para esgotarem. Já outras lojas têm previsão de reposição para esta semana, mas ainda não há confirmação da chegada de novos produtos, já que a questão afeta todo o Brasil. A onda de calor já atinge 2.707 municípios brasileiros, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Tá começando a ficar difícil, hein? Tá acabando rápido. Nós chegamos aqui, nós compramos e acabou. Já reduziram até as caixas ali, ó. Tá cada vez mais difícil mesmo. Então, ontem a gente rodou a cidade inteira, não tinha em nenhum lugar. Agora eu tava vindo pra escola, passei e vi que tinha aqui e vim comprar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de calor deve durar até esta sexta-feira. Conforme a previsão do IMET, estados que estão enfrentando a onda de calor devem receber chuvas intensas na próxima semana. Na região Sudeste, a queda da temperatura na sexta-feira já deve vir acompanhada de precipitações. Tá muito quente, tá muito abafado e nós estamos esperando ficar mais quente ainda, né? Calor, pô, tá bravo mesmo, tá bravo. Eu moro em Itaipava, faz muito calor. Tá difícil realmente, o calor tá chegando com tudo. Daqui a pouco a gente vai saber então com o Eric na previsão do tempo, principalmente como é que fica, né, no final de semana, como é que vai ficar essa situação, porque tá bem complicado realmente. Mas antes então da previsão do tempo, nós vamos saber as notícias do esporte. Quem está chegando para falar com a gente é o Gabriel Rates, que hoje vai falar um pouquinho sobre o time feminino do Serrano. Boa tarde, Gabriel. Uma boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos de casa. Estamos aqui novamente para falar de esporte. E no futsal feminino, as Leoas da Serra pontuaram pela primeira vez no campeonato estadual. No Centro Esportivo de Mauá, a equipe do Serrano empatou por 1-1 com o São Gonçalo. O confronto foi válido pela terceira rodada da competição e com gol de Ana Júlia e uma assistência de Tiffany, as Leoas marcaram o primeiro ponto no campeonato. Ainda falando de futsal, o Esporte Clube Correias enfrentou a equipe do Mendes em um amistoso. A partida foi realizada devido ao Correias folgar nessa rodada do estadual. O amistoso terminou empatado em 5-5. Agora falando um pouco sobre o futebol de campo, o Serrano joga amanhã em casa contra o Barra da Tijuca. A partida é de extrema importância, já que vale o acesso para a Série A2 do Campeonato Carioca e também vale uma vaga na final do Campeonato Carioca Série B1. Então vamos torcer aí para nossa equipe de Petrópolis, Serrano, para passar do Barra e garantir esse acesso para estar jogando ano que vem junto do Petrópolis na Série A2 do Campeonato Carioca. Essas foram as nossas informações. Volto com você, Wellington. Aí, Gabriel, muito obrigado pelas suas informações. E na próxima semana também o Gabriel atualiza todo o calendário esportivo aqui na cidade pra gente. Então vamos agora à previsão do tempo.
O Eric Portela já está chegando aqui para falar com a gente. Eric, uma boa tarde para você. Olha, primeiro eu quero te pedir uma boa notícia para o final de semana, porque eu tô de folga também na segunda, então eu quero, assim, uma notícia interessante, né? Depois de toda essa semana de calor. Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Olha, eu não sei se a notícia vai ser tão interessante assim. Infelizmente, parece que a gente não dá sorte. É hoje que termina um aviso de onda de calor que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia lá no dia 13 de novembro. Todos nós podemos sentir os efeitos desse fenômeno durante a semana, mas agora parece que esse calor intenso vai amenizar um pouco, principalmente no domingo, Wellington. Então, assim, vai dar uma esfriadinha assim, infelizmente. Aqui em Petrópolis, hoje a temperatura se mantém estável e há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e noite. Então, leve seu guarda-chuva caso você vai sair de casa para não ficar todo molhado, hein? Não deixe de levar o guarda-chuva, não. Agora vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Bem, em Nova Friburgo, vocês podem ver que o sábado será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva, que deve ocorrer no período da tarde e noite. A temperatura começa a sofrer uma mudança, um pouco na mínima e um pouco na máxima, diferente dos outros dias da semana, que ficou quente, né? Os termômetros devem marcar mínima de 19 e máxima de 36 graus. No domingo, será chuvoso o tempo e a temperatura vai passar por um declínio, variando entre mínima de 15 e máxima de 31 graus. Então, vai dar uma diferença aí. Em Teresópolis, o sábado será marcado por ventos fracos, sol entre nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura se afasta um pouco mais uma da outra, já que a mínima desce e a máxima sobe, marcando respectivamente 19 e 37 graus. Já no domingo, tanto a temperatura máxima quanto a mínima devem passar por um declínio. A probabilidade de pancadas de chuva continua e os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 30 graus. Ali em Petrópolis, vocês podem ver que o dia também será de probabilidade de chuva. O dia será de ventos fracos e declínio na temperatura mínima. Os termômetros irão marcar mínima de 20 e máxima de 40 graus. No domingo, a temperatura passa por uma queda bastante acentuada. Por isso, é importante estar redobrando os cuidados com a saúde, tá bom, gente? Para não ficar doente ali na frente. Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 16 e máxima de 33 graus. Em Paraíba do Sul, no sábado, a temperatura máxima se mantém estável, já a mínima deve passar por um declínio. Também chove no município e os ventos serão de intensidade fraca. Os termômetros devem marcar mínima de 24 e máxima de 40 graus. No domingo, a chuva deve ser mais intensa, inclusive com possibilidades de trovoadas. A temperatura que passa por declínio vai variar entre mínima de 19 e máxima de 36 graus. Em Partido Alferes, o clima no fim de semana não será muito diferente dos outros municípios, não. No sábado, a previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e noite. A intensidade dos ventos pela manhã será moderada, então é bom se atentar a esse detalhe, tá bom, gente? Os termômetros devem marcar mínima de 22 e máxima de 41 graus. A previsão para o domingo é de possibilidade de chuva com trovoadas isoladas e a temperatura cai, variando entre mínima de 17 e máxima de 35 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol com muitas nuvens no céu, ventos fracos, probabilidade de chuva e declínio na temperatura mínima, que deve marcar 25 graus e máxima de 40 graus Celsius. No domingo, também chove e os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 37 graus. Não teve jeito, Wellington, a chuva veio para o fim de semana, mas veio para refrescar um pouco, né? Tava precisando. Eric, por mais assim que a gente queria também final de semana de sol, mas esse refresco é bom, tá muito quente, principalmente hoje, parece que tá demais realmente. Muito obrigado pelas suas informações, uma boa tarde, bom final de semana e bom feriado. Eu que agradeço, Wellington, igualmente. E na tarde desta quinta-feira, a gente agora traz uma notícia triste, porque uma criança morreu em um acidente na BR-040. O motorista perdeu o controle do veículo, que capotou e foi parar no canteiro lateral da pista. A ocorrência foi por volta das 2 da tarde, no quilômetro 55 da BR-040, aqui em Petrópolis, no sentido Juiz de Fora.
Outras 4 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa. E com a chegada do feriado estadual do Dia da Consciência Negra, nesta segunda-feira, as rodovias devem receber grande movimento. A Concer mantém de prontidão suas equipes operacionais na BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora durante o fim de semana prolongado. Os horários de pico no período tendem a ocorrer nesta sexta-feira, das 2 da tarde às 8 da noite, sábado das 8 da manhã a meio-dia e na segunda-feira a partir das 2 da tarde. Quem for para a região dos Lagos também deve ficar atento. A CCR Via Lagos iniciou hoje, ao meio-dia, a operação especial na RJ 124 para mais segurança e conforto dos clientes na rodovia. A previsão da concessionária é que 151 mil veículos passem pela via até a próxima terça-feira, sendo hoje, sábado, os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 33 mil veículos por dia. As repartições públicas de Petrópolis estarão fechadas neste feriadão, assim como as unidades escolares e postos de saúde. As unidades de urgência e emergência da saúde têm funcionamento normal. Os polos de moda da Rua Teresa Bing, em 16 de março, têm abertura facultativa. Já a feirinha de Itaipava funcionará normalmente das 10 da manhã às 7 da noite. O Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava, terá funcionamento normal, assim como o Palácio de Cristal. Estarão fechados o Museu da Casa do Colono, o Museu Casa de Santos Dumont e os parques Cremeri e o Parque Natural Municipal Padriquinha, ali na Avenida Ipiranga. O Museu Imperial também estará fechado. E se você vai aproveitar o feriadão, então agora a gente vai trazer dicas da nossa agenda cultural. Hoje a nossa agenda cultural já começa dando a dica de um evento que acontece neste sábado e domingo, a 4ª edição da Feira de Cerâmica de Petrópolis. O evento será realizado em Itaipava, no Shopping Vilarejo, e conta com a participação de cerca de 30 expositores e 10 apoiadores. Além da exposição e venda de diversas peças, o evento promove uma programação composta por palestras e oficinas, além de exibição de filmes sobre cerâmica, lançamento de livro e sorteios. A entrada é gratuita. Também acontece em Petrópolis até domingo a maior feira do segmento do estado do Rio de Janeiro, a Eco Brechó Park. A feira conta com mais de 100 estandes e tem ainda foco na economia criativa. O Festival Plural Gastronômico ocorre junto com o evento principal, atraindo o público pelas comidas, tais como pastel, hambúrguer artesanal, churrasco no palito, cafeteria, confeitaria, churros e muito mais. O evento acontece de 9 da manhã às 8 da noite na Avenida Ipiranga, número 846, no centro da cidade. E até o dia 26 de novembro, os petropolitanos e visitantes podem aproveitar o Petrópolis Gourmet, que é o 5º maior evento gastronômico do país. Nesta edição, o evento acontece em 45 restaurantes, delicatessens, cafeterias e lanchonetes. O festival está com o tema Cozinhando com Afeto, Receitas e Memórias de Família, neste ano, e visa evidenciar o talento dos chefes locais que comandam com maestria as cozinhas dos restaurantes. E também está acontecendo o Natal Sesc em Petrópolis, com programação gratuita e aberta ao público. Entre os destaques estão os shows do cantor e compositor Igor Og nesta sexta-feira e da banda Samuca e a Selva no sábado. Também no sábado acontece a apresentação literária Qual Mentira Eu Vou Acreditar, no Sesc Quitandinha. Petrópolis celebra o Dia da Consciência Negra com a 12ª edição da festa Afro-Ubuntu, com uma extensa programação cultural, incluindo oficinas, contações de histórias, palestras, apresentações de dança, teatro, shows, além de barracas de comida afro-brasileiras, cerveja artesanal e doces. O evento será realizado entre hoje e segunda-feira, na Praça da Liberdade. Já em Paraíba do Sul, até segunda-feira, acontece o Festival Novembro Cultural, em celebração à consciência negra, feriado nacional que recorda as lutas e o orgulho da população negra. Com palestras de especialistas, manifestações culturais, exibição de documentários, apresentações artísticas e muita música, o evento será sediado no palco do Centro Cultural Maria de Lourdes Tavares, na antiga estação ferroviária, e com algumas atrações no Clube Social de Paraíba do Sul. Toda a programação é gratuita. Já em Nova Friburgo, neste sábado, vai acontecer mais uma etapa da vacinação contra a raiva. A próxima campanha acontece das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde em mais 7 bairros da cidade. Todos os locais de vacinação estão listados no site novafriburgo.rj.gov.br.
Todos os tutores devem ter um documento oficial com foto e, se possível, a carteirinha vacinal do bichinho. Já aqueles que quiserem aplicar em domicílio as doses devem ter um isopor com gelo. Também em Nova Friburgo, no domingo, acontece mais uma edição do Domingo de Lazer na Via Expressa, bairro de Olaria. O evento proporciona de forma gratuita uma manhã inteira de muita diversão e interatividade entre as famílias friburguenses. A programação inclui oficina de desenho, brinquedos, aula de dança, pipoca, algodão doce, pilates, música com a DJ Bruna Petribo, além de orientações em saúde bucal e multivacinação para as crianças. O Domingo de Lazer acontece entre 9 horas da manhã e meio-dia. Já em Petrópolis, no Texas, vai ter Fuzuê do Texas, com o DJ Bertolossi do Martins, DJ Veriato e DJ Muti. E no sábado, vai ter Pagodeando, com Nosso Sentimento, DJ Júnior Andrade e DJ Veriato. Nos 2 dias, o evento começa às 9 horas da noite. Já na Calçada da Fama, no sábado, vai ter Sertanejo da Fama, com Leonardo de Freitas e Fabiano e DJ G-Vibe. Neste dia, a festa começa às 10 horas da noite. Nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Tá aí para você que quer aproveitar o final de semana, todas as dicas aí da nossa região, de tudo que você tem para fazer nesse feriadão. Para quem tiver de folga, assim como eu, graças a Deus vou estar na segunda, então fica aí todas essas dicas, anote tudo aí na sua casa. E ainda falando sobre programação aqui em Petrópolis, o Petrópolis Gourmet 2023 deu início à parceria com a Cozinha Brasil Firjan SESI, um dos eventos que interagem com o público no festival. O caminhão da Cozinha Brasil está na Praça Dom Pedro e recebeu as primeiras turmas ontem. E o programa segue com aulas até sábado. A cozinha funcional, nutritiva e saborosa é um dos destaques da promoção do festival, que segue até o dia 26 com pratos especiais nos estabelecimentos participantes, além de eventos paralelos com oficinas, agitos gastronômicos e palestras. O Petrópolis Gourmet está em sua 23ª edição e é realizado pelo Petrópolis Convention e Visitas Bureau. A programação completa do evento pode ser conferida pelo site oficial, que é o www.petropolisgourmet.com.br. Vou repetir para você anotar, www.petropolisgourmet.com.br. Durante a aula inaugural, Natália Coelho, nutricionista da Firjan SESI, destacou a relevância de escolhas alimentares conscientes e apresentou alternativas criativas para o preparo de pratos saborosos sem abrir mão da saúde. Ela também falou do cozinhar como ato de amor, que é justamente o tema deste ano do Petrópolis Gourmet, que é cozinhando com afeto, receitas e memórias de família. Acompanhada da auxiliar de cozinha Rizomar Pereira, que idealizou a receita, ela mostrou como fazer uma queijadinha de repolho assado em forminhas de cupcake, que surpreendeu pelo sabor e textura. E a gente vai assistir então agora um vídeo de todos os envolvidos ali, né, nessa programação, tanto o pessoal da Firjan, também o pessoal do PCVB, falando um pouquinho sobre isso. Estamos aqui dando continuidade a mais uma ação do nosso Petrópolis Gourmet, na sua 23ª edição, que é o Cozinhando com Afeto, Receita e Memória de Família. Então, uma parceria importante para todos nós, não é isso, Alessandra? Sim, é a primeira vez que a Firjan SESI está apoiando o Petrópolis Gourmet, esse importante evento que acontece na cidade para promover a gastronomia local. E nós estamos aqui com o projeto Cozinha Brasil, que tem como objetivo fazer oficinas tratando do aproveitamento integral dos alimentos. Então eu passo agora para a Natália, que vai falar um pouquinho da programação, e espero que a gente possa continuar nessa parceria, que seja um sucesso. Natália. Nós estamos na Praça Dom Pedro, hoje, amanhã, quinta, sexta e sábado, com 3 oficinas, no horário de 10 horas, 1 hora e 3 horas. Cada dia a gente vai preparar uma receita diferente. A gente espera vocês. Então, uma ótima dica também para você aproveitar aí o sábado, né? Termina amanhã, então vale a pena você ficar atento ali na Praça Dom Pedro, vai ver logo a montagem ali, muito fácil de encontrar e experimentar aí essas receitas. E a gente agora vai para um rápido intervalo. Na volta você vai conferir uma entrevista com o economista Gastão Reis. A gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança demográfica de Petrópolis, né? O crescimento dos idosos, a queda na população jovem, enfim, a gente volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E entre os anos de 2010 e 2022, o número de idosos com 60 anos ou mais aumentou em 39,4% aqui em Petrópolis. O número antes era de 42.600 pessoas idosas e agora aumentou para 59.429 pessoas. Os dados são do IBGE. A população geral do município diminuiu em 5,7% em 12 anos. Em contrapartida, a população jovem entre 0 a 24 anos também apresentou uma queda de 23,9%.
O número que antes era de 107.418, agora é 81.716. Então, para entender um pouquinho melhor de como que isso impacta na economia, nós estamos hoje recebendo aqui o economista Gastão Reis. Gastão, muito obrigado pela sua presença aqui, primeiramente. E queria, então, que primeiro o senhor começasse se apresentando. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite que me foi feito, né? É sempre um prazer poder dar uma contribuição nessa questão do idoso, né? Entre os quais eu me incluo. Eu estou com 78 anos, mas estou bem. E realmente, digamos, aqui em Petrópolis tem algumas situações que preocupam um pouco, né? E preocupam não, digamos assim, e preocupam por fatores, digamos, estruturais do próprio município. Eu lembraria aqui o problema das tragédias, né? O problema da Covid, que durou 2 anos, e isso afetou muito a população de idosos em Petrópolis, né? Eu me surpreendi muito vendo os dados do total, né, de pessoas que foram afetadas pela Covid, praticamente 70% eram idosos. Ou seja, é um número bastante, porque, além de tudo, não é nada, digamos, surpreendente no sentido de que o idoso é muito mais propenso a ter algum tipo de comorbidade. E isso realmente, claro, se você já tem a Covid, tem outros problemas sérios de saúde, digamos assim, a conversa com São Pedro fica muito facilitada, né? Então, a gente, de fato, teve esse problema. A isso se somou a questão das tragédias em 2022, as chuvas, né, que teve um efeito violentíssimo. Infelizmente, Petrópolis foi uma cidade que não cuidou disso nos últimos 20 anos. O extravasor que passa ali por debaixo da Praça da Liberdade já devia ter sido feita há pelo menos uns 15 anos atrás. Infelizmente, porque teria reduzido o volume de água que vai para a avenida em 30%. As enchentes, se houver, seria bem menor, ou pelo menos 1/3 menor, né, do que ela seria. Mas, de um modo geral, essa aí foi até um trabalho feito pelo professor Atahualpa Filho, né, que chamou a atenção para essas duas consequências, mesmo a questão do emprego, porque o idoso, com muita frequência, ele acaba continuando na ativa. Eu tenho uma visão muito curiosa, não curiosa, mas eu acho o seguinte: se você se aposenta e encerra suas atividades, não é um bom programa. Eu me lembro de uma tia que eu tinha, morreu com 92 anos, ela durante muitos anos fez medicina, né, lá no colégio no Rio de Janeiro. Ela trabalhava, parece que 5 dias por semana, depois reduziu para 3, depois reduziu para 2, mas ela nunca zerou, sempre mantinha alguma atividade. Eu acho perfeitamente natural que um idoso queira reduzir o ritmo, mas zerar o ritmo não é uma boa ideia definitivamente, né? Eu realmente, eu acho que o dia que eu vou me aposentar mesmo é o dia que eu tiver que levar, né, o papo lá com Dom Pedro, com São Pedro, né? Enfim, mas eu acho que manter alguma atividade, não, tenho certeza, você tem uma série de estudos que mostram isso, é fundamental para a saúde, né, do idoso. E também, voltando um pouco no tempo, lembrando da minha juventude, eu estou hoje com 78 anos, mas eu me lembro bem, Wellington, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, há mais de 50 anos atrás, era curioso, quando você olhava para uma pessoa com 60 anos de idade, naquela época, estou me referindo à década de 60, ele estava com o pé na cova e morria mesmo, com 66. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que hoje você ser idoso é muito melhor do que ser idoso há 50 anos atrás, porque você tem muito mais recursos para conseguir, né, ter uma vida de qualidade, ainda que seja idoso. Isso acho que mudou muito e mudou para melhor, né? O que o senhor atribui a essa melhora da longevidade? Bom, principalmente aqui em Petrópolis. Não, porque você pode até refletir isso na questão da longevidade, né? Por exemplo, no Brasil hoje, a expectativa de vida está oscilando em torno de 77 anos. É muito maior do que há 50 anos atrás, que, como eu disse, não devia passar muito de 60 e por aí, perfeito? Então, eu acho que isso tem uma série de coisas que vem acontecendo no Brasil que, às vezes, a gente não leva em conta.
É o seguinte, a Embrapa, ela fez uma revolução na agricultura brasileira. Ou seja, eu me lembro também da minha juventude e tal, fome naquela época, década de 50 e 60, era um problema sério para as pessoas, né? E afetava muita gente. Hoje, apesar de algumas coisas malucas, como a Marina dizer que tem 100 milhões de famintos, coisa que é absoluta, ela teve que se desculpar depois, né? Porque dados coisas tem alguma fome, tem. Mas o que eu quero dizer, o Brasil hoje, ele tem até um problema de obesidade. É só você andar na rua que você vai observar isso. Não precisa nem ver estatística do IBGE. É melhor ver as estatísticas, mas eu digo, não há necessidade, né? E isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a alimentação no Brasil ficou mais em conta e justamente permitiu às pessoas a ter, né, poder aquisitivo para adquirir alimentação, essa coisa. Então, eu diria que a longevidade, ela tem a ver com boa alimentação, com atendimento de saúde, essas coisas todas, que houve melhora. Não há muito como negar isso, se a gente pegar um período longo de 40, 50 anos, entende? Por isso mesmo as pessoas estão vivendo mais, bem mais, né, do que viviam. Agora, o senhor falou que os idosos geralmente estão deixando, né, de parar totalmente na aposentadoria, estão continuando a trabalhar. Isso pode ajudar porque, de certa forma, a população de jovens caindo, que é a mão de obra ativa, ficam os idosos que geralmente não era esperado que não trabalhassem. Essa atividade dos idosos pode ajudar a não ter um colapso? Bom, então se o continua ativo, quer dizer, estaria tirando trabalho da turma mais nova, né? Mas observe bem, aí, Wellington, a gente vai um pouquinho numa coisa que economista gosta de falar, que é o bônus, né, demográfico. É muito simples. Quando você tem uma população em que você tem muita gente jovem e poucos idosos, essa foi a situação do Brasil durante um bom período, você tem muita gente trabalhando para sustentar, inclusive, a aposentadoria dos idosos. Quando esse número começa a mudar, por exemplo, a partir de 2030, o Brasil deve ter mais idosos do que gente na população de 0 a 14 anos. Quer dizer, o bônus demográfico que devia ter sido aproveitado, mais uma daquelas coisas que o Brasil não faz direito, né? Não aproveita, você cria um futuro meio complicado, né? Porque é uma população trabalhadora menor para sustentar um grande número de idosos. E o nosso sistema de aposentadoria, ele não é aquele sistema em que você, por exemplo, abre uma poupança quando você está com 20 anos para poder ter um fundo para pagar a sua própria aposentadoria. Não, isso vem direto de recurso público. Então, é um negócio bastante delicado, porque evita... entender a população ativa pagando para os aposentados, né? Não é tipo assim, exatamente. Hoje eu depositei para o INSS, tá lá guardado, só daqui a 40 anos eu vou pegar. Não, eu estou pagando para quem está aposentado. Colocado numa linguagem muito direta é o seguinte, uma coisa é você ter uma situação de ter um aposentado para 9 pessoas trabalhando, outra muito diferente é você ter 5 aposentados para 5 trabalhando, entendeu? Ou seja, a carga sobre a pessoa que continua no mercado de trabalho sobe substancialmente. O Brasil tem realmente, olha, um problema bastante delicado em termos, cada vez mais, se você pegar o orçamento do país, a quantidade de dinheiro que está indo para pagar a aposentadoria está aumentando todo ano um pouquinho, né? E já foi muito além do que deveria. Tem saída? Tem, mas a gente sempre demora muito a fazer a coisa certa. Mas preocupa, né? Preocupa porque na batida que vai, se não for tomada realmente as medidas necessárias, nós podemos ter no futuro um problema, sou aposentado, mas eu não estou recebendo. Eu estou recebendo, por exemplo, é até interessante tocar nesse ponto. Em Portugal, eles tiveram um sistema muito benévolo, né, em matéria de aposentadorias. Pois bem, chegou um momento em que a turma sentou e falou, olha, não dá para continuar pagando. Então, as aposentadorias tiveram realmente uma redução. Entende? Chega a esse ponto. Ou, se a gente deixar continuar do jeito que está, no final, em vez de perder 20% da aposentadoria, você não vai ter aposentadoria. Mas eu estou exagerando um pouco, mas eu digo assim, esse é um problema realmente que preocupa no Brasil.
Mas tem algumas coisas que eu tenho visto aqui em Petrópolis, tem a coordenadoria de saúde pública, enfim, eu acho até interessante porque parece que vão criar um centro de atendimento ao idoso, que eu acho uma coisa bastante positiva, né? Eles têm, digamos, indicadores como cognição, mobilidade, comunicação. Se você, como idoso, digamos assim, satisfaz bem a esses indicadores, né? Tá tudo bem, mas se um deles começa a falhar, você tem que buscar ajuda profissional para conseguir superar os problemas, né? É isso. Gastão, agora eu queria também entender um pouquinho dessa nossa realidade local. Se há outros fatores também, e quais são os fatores que poderiam explicar essa redução da juventude? Porque a gente vê, por exemplo, algumas reclamações, né, assim, de forma geral, não um estudo, mas reclamações dentro da juventude, de falta de emprego, falta de oportunidade. Isso poderia ser algo que está expulsando a juventude da cidade e fazendo com que a cidade envelheça mais? Na verdade, o que está acontecendo é que eu acho que às vezes... De certa forma, parece que falta um pouco de imaginação aos jovens no seguinte sentido. Talvez a população, de um modo geral, não tenha conhecimento de uma coisa muito positiva que vem acontecendo em Petrópolis, que são as 280 empresas na área de TI, que está sempre precisando mão de obra e não tem oferta. E às vezes eu acho, por exemplo, que as pessoas se dirigem à juventude, a um curso de direito, a um curso superior, enfim, quando poderia talvez caminhar em direção a um curso técnico mais rápido, de 2 anos, cuja remuneração é bem melhor do que você, por exemplo, terminar um curso de direito, porque é muito difícil você se encaixar no mercado de trabalho. Então, e Petrópolis cresceu muito, esse número vem crescendo, para você ter uma noção, eles faturam anualmente algo em torno de 1 bi. Ou seja, essas empresas estão, digamos assim, pagando salários, tendo faturamento na área de 80 milhões por mês. É uma coisa extremamente significativa. Precisa sempre de mão de obra que não tem, e a juventude devia, até porque é uma juventude que é criada com o celular na mão e laptop e o diabo, é só continuar no embalo, né, em direção a uma área que precisa muito de mão de obra e não tem. É impressionante, eu não estou me lembrando exatamente no momento, mas, digamos assim, eu acho que há um déficit, se não me falha a memória, de mais de 400 mil postos de trabalho no Brasil. Né? É incrível esse número, né? É muito pesado e significa que por muitos anos a gente vai precisar de mão de obra com preparo específico, ganhando bem, né? Porque não é só você arrumar um emprego. O ideal para o avanço de um país, para o progresso, é que você consiga se empregar com um bom nível salarial. Perfeito? Ótimo, Gastão. Eu queria então que o senhor falasse um pouquinho, se falta ainda explicar alguma coisa em relação a esses números do IBGE, para depois a gente passar. Eu queria realmente chamar a atenção para uma coisa que me parece importante nessa questão, que é, digamos assim, a atividade que o idoso deve manter fazendo alguma coisa. Eu citei há pouco o exemplo da minha tia, que foi diminuindo aos poucos, né? Porque há um momento, eu me lembro de uma entrevista do Galbraith, que foi um economista canadense que viveu a vida toda nos Estados Unidos, deu uma entrevista quando ele tinha 96 anos, então ele dizendo que chega um momento que a biologia cobra o seu preço e aí é bastante difícil, não é? Mas eu digo assim, de um modo geral, essa é uma recomendação importante: atividade física, né? Uma alimentação saudável, algum tipo de atividade que não precisa ser no mesmo nível que a pessoa já teve antes, né? Mas é algo que a mantém ativa, né? Conectada com o mundo, com o que está acontecendo, enfim. Se eu posso dar alguma recomendação, seria nessa linha, porque me parece que isso é fundamental para você ter uma velhice de boa qualidade. E, diga-se passagem, pelo menos isso está a nosso favor. É muito mais... hoje é muito melhor ser idoso no mundo atual do que ser idoso há 50 anos atrás, onde a pessoa, inclusive, tinha uma expectativa
muito menor de vida, né? E qualidade de vida também muito pior, né? Em função de uma série de variáveis que na época você não tinha como atender. Tá ótimo. E você trouxe então aqui também um livro, né? Eu vou aproveitar aqui, é o seguinte, eu sou autor desse livro aqui, História da Autoestima Nacional. Ele deve sair uma segunda edição. É um livro, quer dizer, é uma investigação sobre monarquia, república e preservação do interesse público, que eu acho que é uma coisa que interessa a todos, indiscutivelmente, ou seja, hoje há um problema político mal resolvido nesse país, que eu acho que todo mundo tem interesse, e deve sair uma segunda edição, que tem agora um anexo 2, onde eu falo sobre a historiografia, os equívocos da historiografia tradicional e as novas pesquisas. É muito importante que você conheça bem a sua história, no sentido realmente de saber o que realmente aconteceu e não que essa historiografia, muitas vezes bastante distorcida, que acaba afetando a nossa autoestima. Ou seja, o Brasil nem sempre viveu esses problemas, o Brasil não teve um problema que vem desde sempre de corrupção, essa coisa aumentou muito com a chegada da República, não é? E eu acho que é importante, como brasileiro, manter a esperança, o verde, né, que é a cor da esperança, e também saber realmente quem foram essas grandes figuras, Dom João VI, né, Dom Pedro I, Princesa Isabel, Dom Pedro II, que, de um modo geral, são muito mal conhecidas. Eu não vou me estender aqui, porque eu acho que o nosso tempo deve estar apertado, mas eu vou só citar uma coisa muito interessante, que é o fato de que Dom João VI, quando veio para cá, ele trouxe cerca de 200 milhões de cruzados. Isso, na época, significava aproximadamente metade do meio circulante português. É como se ele tivesse trazido a riqueza financeira para o Brasil, não é? Quando voltou, de fato, levou 50 milhões, mas só se fala quando ele voltou, não se fala no saldo, né? E lembrar também que Dom Pedro II, ao longo de 50 anos, ele nunca aumentou um tostão na dotação da coroa imperial. Então, foi um período em que você tratou dinheiro público com muito respeito. E para nós brasileiros é muito importante tomar conhecimento desses fatos, porque eu acho que isso ajuda a manter a nossa estima em outro nível, né, mais elevado. Tá ótimo, Gastão. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu acho que a entrevista foi ótima para o pessoal de casa conseguir entender melhor essa situação, né, demográfica do país, enfim. E fica então também aí a indicação do livro para quem quiser comprar. Qualquer livraria já pode encontrar. Ele tem alguns exemplares já ali na livraria da Nobel, na 16 de março. Tem poucos porque, felizmente, a primeira edição está esgotada, né? Então está saindo uma segunda que ainda deve demorar de 2 a 3 meses, onde tem esse segundo anexo e também um prefácio dessa segunda edição, redigido pelo Paulo Rabelo de Castro, que foi candidato à presidência da República, né? É um grande amigo meu e gostou muito, me disse por zap que gostou tanto do livro que leu 2 vezes. Eu fiquei muito feliz com esse tipo de avaliação vindo de uma pessoa como ele, porque ele é economista e conhece bem a área e tem condições de avaliar, né? Mas é isso, Wellington. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, estou à disposição sempre. Tá ótimo, Gastão. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. E a gente fica por aqui. Na segunda-feira o Richard está de volta das férias. Eu vou pegar o feriado, né, a folga do feriado, volto na quarta-feira. Então a gente se vê na quarta-feira e na segunda o Richard de volta. Um ótimo final de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.